Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação dos especiais de final de ano, dessa vez para falar sobre o trigo. Vamos fazer um balanço do que foi o ano de 2020 para o trigo aqui no Brasil, para a indústria do trigo e também já traçar algumas perspectivas do que a gente pode esperar nesse setor para 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rubens Barbosa, ele que é presidente executivo da Abitrigo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, seu Rubens, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Rubens, vamos começar falando sobre a oferta do trigo aqui no Brasil em 2020. Como é que a indústria do trigo recebeu os volumes provenientes dessa safra que tinha um produtor animado, ampliando a área, mas como é que isso chegou lá no final, chegou para a indústria? Olha, a perspectiva desse ano era de uma safra muito boa, mas por questões climáticas houve uma queda da produção no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer maneira, a quantidade produzida, ao redor de 6 milhões, é boa e vai ajudar a manter a mesma proporção de trigo importado e trigo produzido aqui no Brasil para o próximo ano. Então, não vai haver nenhum problema de fornecimento do trigo nacional, embora os preços tenham aumentado nesse final de ano. Agora se nota uma pequena queda, mas o custo para os moinhos que compram o trigo aumentou. E aí, Rubens, falando agora da qualidade dessa safra, como é que foi a qualidade desse grão que chegou para as indústrias, para os moinhos? Esses problemas climáticos, geadas, falta de chuva, impactou nessa qualidade do trigo nesse ano? Em algumas áreas sim, mas em geral a qualidade tem se mantido razoável, como nos anos anteriores. Há algumas áreas que foram mais prejudicadas, mas em geral a qualidade se manteve. E agora, Rubens, entrando na parte do consumo, da última vez que a gente conversou foi lá no começo da quarentena, da pandemia, o senhor comentava uma preocupação do setor por conta da diminuição do consumo interno aqui no Brasil para os produtos da cadeia do trigo. Como é que isso se desenvolveu ao longo desse ano de 2020? Olha, no começo houve essa preocupação porque houve uma mudança nos hábitos de consumo. Quer dizer, no começo, por causa da pandemia, no começo do ano, por causa da pandemia, as padarias sofreram muito, mas houve uma mudança de hábito e os consumidores passaram a comprar a farinha nos supermercados. Então, agora, já no fim do ano, tendo essa visão de conjunto, nós podemos ver que não houve uma queda no consumo. O consumo se manteve estável ao redor, um pouco mais, um pouco menos, de 12 milhões de toneladas, o que repete os anos anteriores. Então, não houve nenhuma queda na demanda interna da farinha, o que foi bom para os moinhos que mantiveram a sua produção para o mercado interno. Uma outra questão que levantava bastante dúvidas, Rubens, era a questão da logística, tanto na distribuição interna dos materiais, como também na importação do trigo. Como é que isso finalizou em 2020? Que balanço a gente pode fazer nessa área? Olha, é um balanço muito positivo, viu? Porque, como você diz, no início da pandemia havia preocupação com a chegada do trigo importado. 60% do consumo interno aqui no Brasil é trigo importado, vindo sobretudo da Argentina. Mas esse problema logístico foi superado, inclusive o abastecimento interno também foi regularizado, porque havia alguns bloqueios nas entradas das cidades. Então, isso tudo, a Abitrigo conversou com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Agricultura, e esses pequenos problemas foram resolvidos. A parte de fornecimento do trigo para o Brasil e do abastecimento interno se regularizou rapidamente e nós não tivemos nenhum problema de abastecimento e de distribuição aqui no Brasil. Foi um ano normal, apesar da pandemia.
E aí, Rubens, esse 2020 também foi um ano de preços elevados para o trigo aqui no Brasil, né? O produtor tendo rentabilidade na sua cultura. Como é que essa questão dos preços influenciou na indústria do trigo? Olha, influenciou negativamente no sentido de que a rentabilidade da indústria caiu, porque a indústria não pôde repassar todo o aumento do custo. Se você considerar a desvalorização do real, em mais de 30%, né? E o aumento do custo do trigo, tanto aqui no Brasil quanto o trigo importado, de mais 30%, houve um aumento de custo de quase 60% para as indústrias. Isso refletiu no comportamento do desempenho financeiro das empresas. Mas houve um pequeno repasse sem afetar o custo final dos produtos derivados de trigo, né, da cadeia, como massas e biscoitos e pães, e isso foi absorvido até aqui pelas indústrias. E agora, Rubens, para 2021, o que a gente pode esperar desse setor? Essa movimentação de mudança no consumo que o senhor comentou, deve continuar presente em 2021? É isso que vocês estão esperando? Olha, nós esperamos uma melhora no comportamento da economia, né, com mais renda para a população. Passada a crise da pandemia, se espera que essa queda do crescimento econômico desse ano seja revertida e nós passamos a crescer o ano que vem. Apesar de modestamente, vai haver um crescimento da economia. E se espera que haja um aumento pequeno, que seja do consumo. Então, nós não estamos preocupados com nenhum problema de queda de consumo, vai se manter ou vai aumentar um pouco esse consumo. Então, esperamos que o próximo ano seja melhor, inclusive porque com o mercado internacional suprido com estoques e as grandes produções na Rússia, apesar da queda da produção na Argentina, manutenção da produção nos Estados Unidos, que já começa a haver uma pequena redução do preço do trigo no mercado internacional. E mesmo aqui no mercado nacional, se espera a estabilização do preço num nível um pouquinho mais baixo do que nós temos hoje e um fornecimento normal do trigo para o abastecimento do mercado interno. Então, o ano que vem, nós não temos nenhuma expectativa de nenhum problema maior, tanto no abastecimento, quanto em alta do preço, quanto no consumo doméstico aqui no Brasil. E aí, finalizando um ano de 2020, que o produtor de trigo teve rentabilidade, né? Quem apostou na cultura conseguiu ganhar lá na frente. O que a gente pode esperar da safra brasileira para 2021? O produtor deve continuar animado e deve investir em novas áreas, pelo que vocês estão acompanhando? Olha, esse ano de 2020, nós tivemos, do ponto de vista da indústria, né, um bom sinal com a política do Ministério da Agricultura e da Embrapa para a diversificação das áreas plantadas e uma ênfase grande no norte do Cerrado. Nós, da Bitrigo, favorecemos, né, fizemos uma política nacional do trigo, uma sugestão que nós enviamos ao Ministério da Agricultura, e uma das sugestões que nós fizemos foi exatamente essa, que houvesse uma ampliação da variedade de sementes, uma ampliação das áreas plantadas para diversificar justamente essa concentração que hoje está muito no Sul, no Rio Grande do Sul e no Paraná. O Cerrado tem grande potencialidade, há pessoas que acham que é mais difícil por causa do clima, por causa da irrigação, mas o crescimento da produção no Cerrado está aumentando esse ano, foram mais de 300 mil toneladas, a perspectiva é que, controlada o brusone, a praga lá no Cerrado, e com incentivo de políticas governamentais, possa aumentar essa produção, porque, do ponto de vista da segurança alimentar, não é bom para o Brasil continuar dependente e vulnerável de grande parte do consumo doméstico importando trigo do exterior.
era importante que essa produção crescesse, uma boa parte, gradualmente, né, fosse sendo suprida pelo mercado interno. E se algum dia essa política for bem sucedida e o Brasil chegar a ter autossuficiência no trigo, que seja um mercado aberto em que a indústria possa comprar do exterior determinadas variedades de trigo, possa comprar outros trigos aqui no Brasil, com uma oferta maior e permitindo uma atuação também nesse grão, que é o único grão que o Brasil depende do exterior, não exporta, que a gente possa ter uma situação positiva também em termos de comércio exterior. Então, eu acho que o ano de 2021 vai ser razoável para bom, por tudo isso que nós conversamos, com a retomada da economia e com essas novas políticas de estímulo ao plantio do trigo, não só no norte do Cerrado, na Bahia, mas também em outros estados, como Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. A tendência é que nos próximos anos haja um aumento da produção do trigo aqui no Brasil. Rubens, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço do ano de 2021, traçar essas perspectivas, balanço de 2020, traçar as perspectivas para 2021. E se o senhor quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final, até para esse final de ano, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu desejo que o próximo ano 2021 seja muito bom para toda a cadeia produtiva do trigo, para a produção, para a indústria, para o consumo, e que nós tenhamos um ano de restabelecimento do crescimento e de estabilidade no consumo, no preço, e que a cadeia do trigo como um todo possa se beneficiar desse ambiente mais positivo e mais tranquilo no ano que entra. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. O Rubens Barbosa, ele que é presidente executivo da Abitrigo, conversou com a gente para fazer um balanço do que foi o ano de 2020 para o mercado de trigo aqui no Brasil e também já traçar algumas perspectivas do que esse setor, do que a indústria do trigo brasileiro espera para 2021. Segundo o Rubens, 2020 foi um ano positivo para o setor, apesar de muita desconfiança no começo do ano. No começo da pandemia, houve uma movimentação preocupante no setor, uma queda no consumo, o setor aí das padarias, por exemplo, sendo bastante afetados, o consumo caindo e surgindo problemas de logística, tanto na distribuição interna do produto, como também na importação do trigo, que é a maior origem do trigo brasileiro. 60% do trigo usado no Brasil é importado hoje em dia. Com o decorrer do tempo, essas questões foram resolvidas, o Rubens comentando que houve uma mudança no hábito de consumo do brasileiro, que passou a comprar mais a farinha diretamente nos supermercados, então isso ajudou a reequilibrar essa questão do consumo. A safra brasileira, apesar de ter sido menor do que a esperada inicialmente, por problemas climáticos, ainda assim foi num volume bastante satisfatório, uma qualidade boa no geral, que ajudou a abastecer todo esse mercado. E aí toda essa questão logística também foi resolvida, não houve nenhum grande problema, tanto na importação como na distribuição do trigo aqui dentro do país. O Rubens comentando que o único ponto que ficou um pouco abaixo das expectativas do setor foram os preços e os custos, ele comentando que a indústria do trigo teve um custo muito elevado nesse ano, cerca de 60% a mais, esse aumento vindo primeiro da valorização do dólar ante ao real e segundo da própria valorização dos preços do trigo, tanto internamente como no mercado internacional. Com isso, esse aumento de 60% não foi totalmente repassado nos produtos para o consumidor, foi passado uma pequena parcela e aí isso prejudicou um pouco o balanço das indústrias do trigo
nesse ano de 2020. A expectativa para 2021 é uma melhora na economia, uma melhora na renda das pessoas e aí estimular novamente o consumo. A expectativa para a safra também é boa para 2021. O produtor está animado com as rentabilidades do ano de 2020. Então, pelo menos na visão do Rubens Barbosa, cenário positivo para a cadeia do trigo aqui no Brasil em 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação especial de final de ano ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.